Inteligência artificial, afinal, usar ou não usar? Esse é um debate que está sendo muito aflorado nos dias de hoje, muito por conta desse advento que a gente não tinha acesso antes e agora a gente está tendo, principalmente ao ChatGPT, o Gemini, entre outras plataformas de inteligência artificial que você pode encontrar no mercado. No entanto, a gente começa a ter alguns debates éticos e também um ponto de vista como o ser humano vai ficar obsoleto em relação à máquina se a gente continuar usando ela dessa forma. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo é para a gente ter cuidado em relação à IA, ou seja, a gente não pode deixar que a IA faça tudo pela gente. E isso é o que eu vejo que está acontecendo, é uma tendência a acontecer, e eu vi na minha própria esfera, porque eu sou estudante universitário. Então, por exemplo, eu tive que fazer um trabalho de parasitologia, só que aí um colega meu, não vou falar nomes aqui, enfim, falou que iria fazer o slide. Só que quando ele fez o slide 100% pela IA. A IA fez o slide lá e ficou algo extremamente genérico. E é esse outro alerta que eu faço para vocês. Toda vez que vocês forem fazer algo com IA, verifiquem tudo. Veja se aquilo tem sua cara. Aquilo não tem sua cara, é nada a ver com você, você faz de novo. Você faz com as suas próprias mãos, sei lá, pega um template no Canva e faz, porque se você pegar aquele slide, estava até com marca d'água, e coloca lá, só por colocar, os professores, os seus colegas vão perceber aquilo. Então, quando saiu aquela imagem e tudo mais, o professor até falou, cuidado com essas imagens de IA, não por usar a IA em si, porque ele também usa para algo mais benéfico, eu posso falar mais adiante nesse vídeo. Então, ele pegou e reclamou da seguinte questão. A gente fez os slides, só que nesses slides que a gente fez, a imagem da Gergelândia, na verdade, não tinha. Tinha um monte de minhoca aleatória. E o professor, como ele era biólogo, doutor em parasitologia, ele ficou meio assim, não, vocês podiam ter colocado pelo menos uma imagem de giardia, porque faria muito mais sentido com esse slide. Então, o que eu estou falando é que a gente não pode delegar as nossas funções 100% para a IA. Porque uma hora, se a gente delegar tudo para a IA, o diagnóstico, a pesquisa e tudo, o que a gente vai fazer? O que, sei lá, eu como futuro médico vou fazer se a IA está fazendo tudo? Então a gente não pode ter essa dependência, a gente tem que ainda ter o trabalho investigativo, a gente ainda tem que pensar de uma forma que a gente não saiba. E beleza, existe, vai continuar existindo, outras pessoas vão usar, mas tem outra questão, que é a seguinte, quando surgiu a calculadora, quando a gente está nos anos iniciais, a gente não usa a calculadora, mas depois a gente usa. Mas por quê? Porque a gente teve que aprender o básico primeiro, como utilizar, como fazer as operações básicas, para depois, na vida cotidiana, a gente poder usar a calculadora de uma maneira menos dependente, mas ainda assim útil para nós. Então a gente não depende 100% da calculadora, mas ainda assim a gente usa ela de uma forma benéfica. E assim que deve ser a IA, a gente não deve utilizar ela para ficar 100% dependente o tempo todo ali. Nossa, ChatGPT, eu tô triste, o que fazer? Sabe, se você começar a falar coisas muito pessoais ali, você vai estar alimentando um banco de dados que você não sabe muito bem como vai reagir no futuro, para que ele vai usar, se vai usar para... Dizem até que o Donald Trump, na primeira eleição, ele contratou uma empresa de redes sociais para fazer um levantamento estatístico de quais sentimentos os eleitores tinham ao ver determinada postagem, determinada hora do dia, etc. Então, isso é algo que está ficando bem complicado nos dias atuais. Eu não estou falando que ele está errado porque ele usou a regra do jogo. Mas quando a gente vê assim, as redes sociais em si, a gente está depositando muitas informações pessoais nossas em um lugar que todo mundo tem acesso. E aí é aquilo, as pessoas podem usar para o bem ou para o mal. E o que eu estava falando do meu professor, que utiliza a IA,
no dia a dia, ele faz o seguinte, ele pega e a gente tem a doença de Chagas, e a doença de Chagas é transmitida por um barbeiro. E esse barbeiro é um barbeiro hematófago e tudo mais. A peça bucal dele é diferente de outras peças bucais de outros tipos. Então ele está desenvolvendo uma inteligência artificial para identificar barbeiros com a inteligência artificial. Uma pessoa lá tira a foto da peça bucal e a IA fala se é um barbeiro ou se é só um fitófago ou outra espécie que não transmite a doença de Chagas. Então, esse uso ele é bem interessante e bem importante. Assim como eu penso que áreas de pesquisa, por exemplo, a gente tem o projeto Genoma Humano, a gente tem diversos projetos de DNA em si, saber das bases, quais bases alteradas, qual o código genético, enfim, material genético, aqueles conceitos que a gente vê em genética, mas quando ele está alterado, quando alguma base está trocada e causa uma determinada doença, como a gente vai usar a CRISPR para corrigir, isso é algo que eu acho bem importante, que a IA poderia acelerar muitos estudos para o bem da sociedade. Agora ficar, o médico vai fazer uma anamnese, vai precisar da IA. O médico vai precisar coletar dados, vai precisar da IA. E tudo isso, assim, eu acho que é um pouco preocupante no sentido de a gente não conseguir viver sem essa inteligência artificial. O que a gente não pode deixar é que essa inteligência artificial fique mais inteligente, enquanto a inteligência humana fique mais burra. E é esse o cuidado que a gente deve ter. E é um convite para reflexão. Se você pensa algo diferente de mim, deixe nos comentários.